Até porque lá no primeiro episódio, a gente tem ele jogando uma criança no fogo ali, sem nenhum tipo de expressão, nenhum tipo de sentimento em relação àquilo. Ele é um cara que tá calejado. E aí, quando você vê que ele se importa com o fato da Ellie ter feito aquilo por ser uma criança, você mostra que ele já tem algum tipo de simpatia por ela, já tem algum tipo de carisma ali por ela. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Imagine Só. Mais uma semana falando de The Last of Us. E... Tais, há quantos dias você tá assistindo The Last of Us, cara? Cara, 4 semanas aí de The Last of Us. 4 longas semanas de The Last of Us. Foram 4 semanas difíceis? 4 semanas difíceis. Eu não consigo mais contar os dias. Eu acho que são por volta de 4 semanas. Por aí. A gente ri pra não chorar, né? Piadas ruins. Então beleza, vamos apresentar aqui pra galera. Prazer, eu sou o João. Taz aqui. Bom, e depois do grande episódio do Bill e do Frank, cá estamos nós para falar desse quarto episódio que, cara, eu vou te contar. Faltou alguma coisa pra mim nesse episódio. E pra você, como é que você sentiu sobre esse episódio? Cara, eu acho que foi um episódio na média. Porque falando de quem veio do episódio 3 para o episódio 4, depois de tantas emoções da última semana, eu acho que esperar um episódio que fosse tão turbulento ou tão envolvente, eu acho que já de cara, talvez funcionasse bem, justamente por essa mudança tão repentina. Só que eu acho que eles estão fazendo isso gradualmente, eles estão tentando seguir um caminho ali que seja mais calmo, seja mais tranquilo pra série também, né? O que não tem muito a ver com The Last of Us, porque The Last of Us não é calmo e não é tranquilo. A gente tem aqueles momentos ali de conversa, de reflexão ali dos personagens, de relação, só que tudo isso em meio àquela turbulência daquele mundo que é uma loucura. A gente teve esse episódio do Bill e do Frank, que foi um episódio um pouco mais diferenciado, um pouco à parte do que a história geralmente costuma trazer. E a gente tem momentos no jogo... a gente tem momentos no jogo também que são mais calmos, mas é sempre uma tensão, sempre existe uma ameaça. E a ameaça ali é apresentada e tal. Mas eu acho que é isso. O episódio ele é um pouco mais lento no ritmo do que os anteriores. Oh, smells like burnt shit. O episódio já começa de uma forma bem diferenciada. A gente já espera que algumas coisas aconteçam da forma que a gente imagina, mas o que eu gosto dessa série de The Last of Us é que ela sempre tá aqui pra te surpreender. Então eles dão um background, eles conseguem trazer um pouco mais a relação do Joey e da Ellie de uma forma um pouco mais detalhada, com um pouco mais de cuidado. E eu acho que isso é importante nesse episódio. Por isso que eu digo que essa coisa de ser gradual, de ser um pouco mais devagar, não é ruim. Pra mim é um ponto até positivo. E eu vou seguir daqui, gente, agora com alguns spoilers. Então, se você não assistiu a série ainda, não assistiu o episódio, assista o episódio e logo em seguida volte pra acompanhar aqui o review com a gente. Então vamos lá, continuando aqui. O episódio já começa ali com o Joel no meio do nada, num posto, e aí a gente tem a Ellie ali com aquela arma que lá no segundo episódio ela acabou achando e guardou na bolsa, e aí a gente vai saber que essa arma vai ser importante pra sequência ali do que vai acontecer. Depois ela sai dali e ela, junto com a arma, ela carrega um livrinho que é um livro de piadas, e ela começa com aquelas... ela traz aquelas piadocas de tio de 40 anos, e ela vai contando pro Joe, e aos poucos isso vai ajudar eles a quebrarem um pouco esse gelo, a começarem ali a ter uma relação mais positiva, né? Que não seja uma união apenas pela perca que a gente teve ali da personagem da Tess, que é uma coisa que eu acho que já é super positiva em relação à questão do jogo, porque parece que muito do vínculo deles, pra mim, parte ali do momento em que a Tess ela morre, e aí eles têm uma relação desenvolvida a partir do que aconteceu com a Tess. Então ele precisa proteger a garota, porque ela era importante pra Tess, e porque, de alguma forma, ela também lembra a filha dele e tudo mais, mas... E esse ponto de você criar coisas boas e trazer coisas em comum entre esses personagens ajuda a gente a entender que, pô, existe uma relação que pode ser desenvolvida ali, entendeu? A Ellie já começa no episódio, já naquele posto, já com aquela arma, como você disse.
que ela consegue no terceiro episódio, foi no episódio passado. Você tem ali ela treinando a Mira e tal, e se sentindo um pouco mais confiante, que é uma característica já dessa Ellie que a gente já aceitou. E aí, como você disse, tem essa troca sobre aquele livro de piadas que ela tem. E eu achei interessante a ideia deles utilizarem esse livro pra fazer com que a relação deles desenvolva, com que a relação deles se torne um pouco mais amigável, um pouco mais leve do que vinha sendo até então, né? E é importante porque isso se mantém ao longo do episódio, e eu achei isso uma coisa bem interessante. E aí eles param pra descansar naquele bosque, e você tem todo o desenvolvimento mais ainda da relação deles, mais diálogos, e a fala de que eles têm que se preocupar com pessoas, porque basicamente esse é o primeiro episódio desde o começo da saída deles, em que eles vão lidar com pessoas diretamente, já que foi mudado naquela cena da morte da Tess, não é com pessoas que eles lidam ali, mas também mais com infectados. Mas dessa vez, vai ser a primeira vez que eles vão lidar com o perigo de ter pessoas ou de sobreviventes, ou de pessoas querendo sobreviver ao longo da estrada. E aí eu queria levantar um ponto, porque há uma subversão muito interessante aqui, quando eles colocam a mesma cena sobre eles estarem de carro e a pessoa pedir ajuda e tal, mas há uma mudança nessas pessoas da qual eles vão fugir ou que eles vão enfrentar, porque aqui na série elas são pessoas mais humanizadas, digamos assim. Elas estão atrás de sobreviver e não necessariamente elas estão ali pra fazer o mal pelo mal. Cara, é que, tipo assim, eu não acho que é exatamente, tipo, diferente, porque eu acho que a história, ela talvez trabalhe muito mais da maldade das pessoas e da maldade daquele mundo, mas, ao mesmo tempo, ela trabalha, tipo, sempre o lado bom ou as coisas boas da perspectiva do Joe e da Ellie. Não quer dizer que no mundo não existam pessoas boas, tanto que esses dois personagens que vão surgir lá na frente, que são o Henry e o Sam, eles servem justamente pra mostrar esse contraponto também. Então, eu acho que, tipo, você só tem uma dinâmica um pouco diferente aqui, mas eu acho que não tem essa de você querer trazer uma perspectiva de que, nossa, o mundo, ele não sei se você tá dizendo isso, mas que, tipo, o mundo, ele tem, tipo, um lado bom e pessoas que são extremamente ruins pelo mal. O mal pelo mal em si. Porque eu acho que até o próprio episódio em si, ele mostra que existem motivações pra cada um daqueles personagens ali, né? Eu já acho, por um lado, você tem esse ponto. A perspectiva do Joe e da Ellie realmente podem ser de que existe, de que aquelas outras pessoas, elas são mais e por isso mesmo. E aí, quando você não tem um contraponto, aquela impressão é que fica. Só que na história original você acaba percebendo que aquelas pessoas que aparecem nesse momento na história, elas estão ali não necessariamente só pra sobreviver, elas querem fazer a maldade pela maldade mesmo. Então, que eles encontram um armazém com vários pertences e corpos, e tem uma cena também que estão pessoas sendo perseguidas e são mortas, tipo assim, a troco de nada na rua. Então, essa crueldade que havia nesse conto original, ela é amenizada aqui, ela é humanizada. As pessoas, elas são humanizadas, têm uma motivação para fazer o que elas estão fazendo, elas só estão tentando sobreviver, elas não são necessariamente más, elas só estão fazendo o que elas podem ali para manter todo mundo ali vivo, elas têm uma comunidade e tal, o que é um pouco diferente da história original, mas não querendo dizer que uma coisa é pior ou melhor que a outra. Porém, a parte ela é importante pro personagem do Joel, porque ali ele mostra que ele é tão frio, não pensa duas vezes sobre aquelas pessoas, assim como aquelas pessoas. Porque ele já foi uma delas também. E há essa conexão que eu acho que é feita na série de uma maneira bem rasa. Não há um peso muito grande como eu acredito que deveria ter sobre esse passado dele. Eu senti falta dessa parte que mostra o Joe um pouco mais parecido com aquelas pessoas, porque ele tem parte deles que ainda é muito parecido com aquelas pessoas. What's next? I'm all turned around. Don't look at the state map. This is my second day in a fucking car, man. Stop. Please help! Are we gonna help him? No. Cara, eu acho que tem coisas que você não precisa recontar, até porque desse tipo de gênero, a gente já viu algumas coisas neste estilo, onde você trabalha muito, tipo, da maldade humana e do quanto o ser humano, ele pode ser ruim às vezes. The Walking Dead já faz isso. A gente tem o personagem do
Jeffrey D. Morgan, que aparece lá na frente de The Walking Dead, e ele tá fazendo aquilo, tipo, de ser aquele lado mal, o lado ruim da história. E até ele também tem suas motivações, mas enfim, não justifica toda a maldade que ele faz. Enfim, não vamos fazer review de The Walking Dead. Mas a ideia é de que eu acho que como já foi uma coisa que foi contada em outras mídias, dentro de um universo que é particularmente parecido, eu acho que você não precisa recontar isso aqui. Mas, enfim, a gente tá fazendo uma análise aqui só pra fãs de gênero... De séries ou filmes de gênero de zumbi ou de apocalipse. Mas eu acho que eles estão tentando seguir um caminho diferente pra essas pessoas também, pra quem tá acompanhando também pela primeira vez. Tentar ver uma coisa totalmente diferente, totalmente nova. Eu acho que você tem um ponto que é bem interessante, essa coisa de você querer justificar, talvez, até as ações do Joel e de você querer contextualizar tudo. É bacana, é uma coisa que eu gosto, mas ao mesmo tempo, eu acho que quando você... Aqui a gente tá traçando um paralelo de novo aqui com a história original. Quando você só tem ele dizendo eu já estive do outro lado e não eu já estive do outro lado porque eu acho que você deixa um pouco mais de mistério no personagem e eu acho que você pode desenrolar isso no decorrer da história. Talvez essa justificativa que o Joel tem nesse episódio, ele poderia trazer um pouco mais pra frente, justamente pra gente conseguir ter um pouco mais de tensão e daí a gente conseguir pensar, pô, esse cara, ele não é totalmente bom, mas ele tá tentando fazer uma coisa boa, e será que eu torço por ele? Será que eu não torço por ele? E aí você coloca a pessoa ali pra pensar também, pra quem tá assistindo a pensar no que a gente tá vendo e da dualidade mesmo do ser humano, de que as pessoas, elas podem ser boas e podem ser ruins. E aí, desse ponto, eu concordo contigo também. Mas eu coloco esse ponto... Aqui, nessa história, há um propósito que essa história seja contada desse jeito pro personagem do Joel, não necessariamente para esses outros personagens sobreviventes. De fato, histórias de apocalipse e zumbis também, como The Walking Dead, já contam bastante sobre esse lado mais perverso da humanidade, a qual, basicamente, eles se tornam piores do que os próprios infectados e cria-se tramas a partir disso. Mas The Last of Us também trata sobre esse tema, então eu acho que também isso deveria estar presente aqui. Porém, o que eu acho que é importante estar presente, e que isso esteja presente no personagem do Joel, porque o personagem dele é um personagem que se humaniza, que volta a ter a sua humanidade a partir do seu relacionamento sendo desenvolvido com a Ellie. Se você acelera todo esse processo, realmente, não há mais motivos para mostrar esse lado dele ou colocar esse lado dele tão exacerbado, porque basicamente o personagem já está mudando cada vez mais, e isso é totalmente refletido pelas cenas que a gente já tem nesse episódio, porque você já tem nesse episódio ele entregando a arma pra ela, ele demonstrando que ele confia nela. E é uma coisa que, teoricamente, era para acontecer um pouco mais lá na frente, porque a relação deles se desenvolve um pouco mais devagar até que ele tenha essa confiança nela para fazer isso após ela salvá-lo, né? E isso já foi colocado aqui, e o que já demonstra que eles, de fato, não vão prolongar o desenvolvimento da relação deles até que o Joe, ele comece a mudar enquanto pessoa por causa dessa nova motivação que ele tem para fazer as coisas, porque você já pega o episódio do Bill e do Frank com a carta do Bill e do Frank, e aí lá tá escrita, lá o Bill entrega para ele uma nova motivação, um motivo para ele continuar e ele fazer o que ele está fazendo. E aí, você automaticamente tem um salto. Então, do episódio que até o momento da carta é um filler, ele chega no final. É um filler, mas como você pode conferir no nosso review anterior, o nosso comentário sobre esse episódio, é um filler, mas é um episódio maravilhoso. É o melhor episódio da série até aqui. Por mais que não avance tanto a história com os protagonistas, uma maneira como a história é contada, como ela é adaptada, é uma coisa espetacular. E você pode realmente conferir esses nossos comentários sobre esse episódio no vídeo que tá no card aqui em cima. Mas, ao entregar essa carta, meio que é como se pulasse várias etapas do desenvolvimento do personagem do Joel e da Ellie, só com esse elemento. Então, os últimos 5 minutos, basicamente, do episódio deixam de ser o filler e passam a ser quase uma temporada. E já só essa mudança de perspectiva do Joel em relação à própria Ellie, né? Então, é meio que essa maneira como ele está reagindo com ela, reagindo e agindo com ela agora, é uma resposta direta a essa carta que ele recebeu do Bill. Cara, realmente, eu acho que existe essa coisa de você querer acelerar a história pra você desenvolver mais ali do que você pretende.
pra frente, mas eu acho que é o que você falou, não dá pra você colocar tudo de uma vez em um único episódio, não dá pra você fazer tudo de uma vez, porque você acaba, tipo, perdendo o que você tá querendo criar ali, talvez nessa intenção de criar uma relação dos dois, você pegue um pouco no sentido de que, pô, pra uma pessoa como o Joel, que tá há tanto tempo nesse mundo e conhece tanto dessas coisas e como é complicado você se relacionar com uma pessoa, porque você sabe que a qualquer momento aquela pessoa pode morrer ali naquele lugar, é um pouco complicado dele estar cedendo e dele estar se abrindo assim tão rápido, né? Apesar do que já foi mostrado pra gente, inclusive do episódio 3. E aí, o que eu digo é que dava pra você tentar fazer uma coisa que fosse um pouco mais rápida também, mas que deixasse alguns pontos ou algumas coisas pra gente se perguntar, pra gente se questionar, pra que nos próximos episódios fosse melhor desenvolvido. Sim, eu adoro o personagem, esses dois personagens que estão construídos, que foram construídos para a série, por mais que eles tenham ali as suas diferenças com os personagens originais, porém, eu acho que algumas diferenças, eu acho que alguns pontos precisavam ser preservados para que a história ela não perdesse o impacto que ela tem. Porque eu acho que, assim, essa cena, basicamente, esse momento em que eles chegam na cidade, eles têm que sobreviver de pessoas. Eles não têm mais que ser, não vão sobreviver de infectados, eles têm que sobreviver de outras pessoas. Ela tem um contexto muito pesado ali. São cenas muito pesadas, são momentos muito pesados que acontecem. E se você suaviza isso, eu acho que vai ficar sempre naquele quase. Vai acabar não cativando ou não sendo impactante o suficiente como o jogo foi, e que eu acho que a série ela tem potencial pra ser. Porque o Pedro Pascal, por exemplo, conseguiria entregar um Joe que demorasse um pouco mais a se abrir, que fosse um pouco mais frio, porque isso, essa abertura, essa maneira como ele vai se entregando a proteger, a cuidar da Ellie, a transformar a Ellie como se fosse uma filha pra ele novamente, é essencial. Quando isso vai acontecendo aos pouquinhos, no momento em que ele se entrega, você vê isso acontecendo, e é uma coisa inesperada. Mas se você já vai soltando as coisas assim desde o começo, você já vai mostrando que não, ele já gosta dela, eles já brincam, eles já estão ali amiguinhos, já são colegas, talvez quando for acontecer cenas mais intensas, não sejam tão intensas assim, porque você já está se acostumando com eles dois tendo uma grande relação de amizade. Por mais que eu sei, existem pontos que ele fala que ela não é família, que ela é uma carga e tal. Só que, assim, isso tá no texto. Eu acho que muito da maneira como ele age, e cenas que são antecipadas pra esse episódio, eu acho que acaba meio que tirando o peso até daquilo que ele disse, que ela é uma carga e não é família. Entendeu? Eu acho que acaba suavizando demais a relação deles. Chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que não dá mais pra suavizar, porque a gente sabe aí que como é a história. Mas a gente tem coisa boa também, cara. Vai falar que você não gostou dessas piadocas ou dessas piadas sem graça, né? Eu adorei. Cara, é muito bom. Eu acho que é muito da Super personagem engraçado. dela. Ela faz isso também, né? E isso é muito legal. Sim, eu acho que o sarcasmo dela, esse é pra mim, um ponto nota 10 em todos os episódios, e na personagem, e na interpretação da Bella Ramsey, acho que o sarcasmo dela tá ali na medida e é maravilhoso. Cara, ela é muito carismática. E só complementando o que eu tinha dito antes sobre essa parte da frieza dele, talvez você até mencione, ao ver esse episódio, que há uma cena realmente em que ele vai e mata o jovem lá, mesmo ele pedindo, implorando pela própria vida. Eu concordo com você. Pela mãe. Mas se os dois tivessem a mãe com o mesmo nome, nada disso teria acontecido. Tem que chamar de Se Marta. a mãe dele fosse Marta. Marta é o nome que salva. Não, ele apelou pra tudo, mas ele apelou pra Marta. Foi de bad. Marta é uma religião. Então, realmente, essa cena, de fato, foi pra mostrar que toda essa parte que eu comentei, que eu acho que eu sinto falta um pouco do Joe, tá ali. Eu concordo com você. Só que eu acho que não... E é a minha opinião, gente, tá? Não é regra aqui. Eu acho que é muito pouco para dar peso àquela atitude dele. Eu acho que colocar uma cena, um cara, uma coisa que acontece fora da câmera também, fica ali pro imaginário da Ellie e você vê o jovem moço depois, eu acho que é justamente a série tentando suavizar para que mais pessoas possam assistir. Mas, de novo, tudo bem.
tá tudo certo. Se esse é o objetivo, vai ser cumprido e tá tudo certo. Porém, eu acho que o personagem, ele perde. Ele perde, e principalmente não só por esse ponto específico. Eu acho que o conjunto de todos esses fatores acaba prejudicando coisas que podem vir acontecendo na frente, tirando o peso, né, de coisas que poderiam ser muito mais impactantes lá na frente. Cara, saindo um pouco aqui do núcleo do Joel e da Ellie, a gente tem ali o pessoal da zona de quarentena também, que tem seus objetivos também. Parece que eles tomaram o local ali da Fedra, né? E eles têm um foco principal que é ir atrás do Aang e do Sam. Mas que a gente sabe que não tem todo esse background, não tem esse envolvimento ali com aquele pessoal, e agora parece que sim, parece que eles fizeram alguma coisa, ou eles estão envolvidos com alguma coisa. E aí a gente tem essa coisa também de você trazer a motivação dessa galera que serve como uma ameaça ali, um contraponto em relação aos nossos protagonistas, né? Eu acho isso bem legal. Eu acho que justamente o que eles têm feito desde o primeiro episódio, eles conseguem trazer poucos momentos com alguns personagens, como eu já falei do Tommy, onde a gente tem muita coisa intensa, a gente tem muito trabalho, desenvolvimento de personagem em pouco tempo, em poucos minutos, com algumas cenas, e aí entra nesse ponto em que talvez você... Eu não quero que eles errem nisso, não quero que eles levem, tipo, uma temporada inteira pra que a gente consiga ter um bom desenvolvimento de personagem em relação ao Joel e a Ellie, e lá na frente a gente perceba que talvez os personagens que tiveram menos tempo de cena foram os personagens que a gente mais conseguiu se identificar. Pode acontecer? Vai acontecer. A gente tem personagens que são super mais relacionáveis do que os protagonistas em outras séries, em outras mídias, mas aqui é uma história que é muito intimista, é muito sobre a relação deles dois. E eu acho legal você desenvolver bem os outros personagens, mas você não pode perder o tato quando você trata ali da linha principal. Aí volto pra o Joel e a Ellie. Verdade. Isso não, tem uma coisa que é o ponto forte desse episódio, que foi o que mais me pegou e eu gostei bastante, é realmente como eles desenvolvem ali os personagens, os caminhos, a maneira como eles fazem isso é muito interessante, principalmente o personagem do Joel e da Ellie. Os personagens ali deram um grande salto na relação deles, e você saber mais sobre eles, você saber mais sobre a Ellie, sobre o que ela já fez no passado, por não ser a primeira vez que ela tira uma pessoa. E a mesma coisa do Joel, e aí ela descobre mais sobre isso do Joel, né, sobre que ele já foi uma dessas pessoas que atacavam outras, basicamente, para sobreviver, e ele não quer falar sobre isso, e ela também não quer falar sobre isso, e ele tá tentando chegar nela para dizer que ele sente muito por ela ter passado por isso na idade que ela passou. E aí é uma coisa que faz talvez ele lembrar muito a Sarah, né? Óbvio. E pensar que ela teria que te passar por isso naquela idade, ou ver uma garota da mesma idade passando por isso, pra ele realmente é uma coisa que pegou bastante. Mas essa situação deles descobrindo coisas assim um do outro faz com que eles tenham diálogos bem interessantes, principalmente dele falando que uma criança devia poder passar por isso, e aí ela pergunta, então fica mais fácil com o tempo? E ele diz, não. E é muito interessante essa troca que eles têm, principalmente também com as partes das piadas, né, que eu acho que foi uma tacada muito interessante nesse episódio. Cara, mas eu acho que nesse momento que ele diz pra ela que uma criança não deveria passar por isso, não exatamente ele tá querendo dizer pelo fato de ela ser criança, mas já demonstra que ele se importa com ela, ele já tem um tipo de simpatia por ela, até porque lá no primeiro episódio, a gente tem ele jogando uma criança no fogo ali, sem nenhum tipo de expressão, nenhum tipo de sentimento em relação àquilo. Ele é um cara que tá calejado, e aí quando você vê que ele se importa com o fato da Ellie ter feito aquilo por ser uma criança, você mostra que ele já tem algum tipo de simpatia por ela, já tem algum tipo de carisma ali por ela. É verdade, fazer esse paralelo é uma coisa muito interessante. This has gone too far. It has to stop. Where is he? We'll get through this. I know. Pois é, então é isso. As minhas considerações finais sobre esse episódio, eu acho que não só esse episódio, mas a série como um todo, tirando o episódio passado, e aí eu vou colocar isso como um principal ponto desse episódio, eu acho que falta pra série arriscar mais. Assim como ela arriscou no episódio 3 em trazer uma história diferente, que ninguém esperava e foi como foi incrível como foi, mas eu acho que falta eles trazerem isso principalmente para a jornada ali direta dos personagens do Joel e da Ellie. Eu acho que se for mesmo que seja para trazer algo que seja canônico ou não canônico, eu acho que falta o que seja mais
forte, mais impactante, que faça a gente surtar enquanto assiste. Não necessariamente precisa ser isso, mas eu acho que falta arriscar. Eu acredito que esse é o ponto que eu gostaria que houvesse mais nos próximos episódios. Eu não quero que seja exatamente igual ao jogo, não precisa, realmente não precisa. Pode trazer coisa nova, pode se adaptar, pode trazer cenas do futuro para trás, da frente, de trás para frente. Isso não importa. O que mais importa é como que a gente vai ser surpreendido, ou como essa história vai ser impactante para quem está assistindo. E para que isso aconteça, eu acho que precisa correr mais risco, eles precisam correr mais riscos. João, eu acho que se você quer muitas emoções, vai no show do Roberto Carlos, cara. Que lá... Por quê? Piadocas. Piadas ruins. Mas enfim. Tá inspirado por aquele livro, né? Próximos... Vou te dar um desse de presente. Beleza, vamos ver o que se a gente vai ter essas emoções, essa intensidade toda nos próximos episódios. Será que esse episódio 5 é um episódio que vai trazer pra gente essas fortes emoções? Eu não acho que ela diminuiu o ritmo. Acho que o episódio 3 é um episódio à parte, justamente porque grande parte do episódio não se trata ali da continuidade dos personagens principais. Mas eu acho que a série tá numa crescente. Porém, ainda falta aquele tempero, entendeu? Falta aquela fagulha. E você que tá assistindo, qual é a sua expectativa para os próximos episódios de The Last of Us? É isso aí, deixa nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a Imagine Só nas outras redes sociais. É isso aí, galera. Segue a gente pros próximos vídeos. Valeu! Até mais!